Danielle Marzejica era uma jovem de 18 anos que morava com o pai e dois irmãos mais velhos em uma casa móvel situada em Clinton Township, no estado do Michigan, nos Estados Unidos. Descrita por todos como uma garota muito simpática e inteligente que gostava de coisas típicas dos jovens de sua idade, além de sonhar em se tornar uma mulher completamente independente. Danielle tinha um namorado chamado Seren Bryan, de 19 anos, que morava com a mãe e uma irmã mais nova. As pessoas que conheciam Seren diziam que o jovem era muito tímido e quieto, mas ele gostava bastante de artes e adorava escrever poesias, além de desenhar. Eles eram um casal bem discreto que evitava sair em público, não costumavam ir a shows ou festas em casa de amigos e evitavam até mesmo ir ao shopping. O passatempo preferido deles era ficar em casa e assistir filmes e séries. What's your emergency? No dia 23 de agosto de 2018, uma ligação foi feita para o serviço de emergência 911 e a voz do outro lado da linha relatava o desaparecimento do casal de namorados. A pessoa que ligou era Kevin Marzejica, o irmão mais velho de Danielle. Por 3 dias, os adolescentes permaneceram desaparecidos, enquanto a polícia tentava ao máximo localizá-los. Porém, Kevin, insatisfeito com o trabalho policial, resolveu fazer sua própria investigação, por suspeitar que a irmã havia sido raptada. Segundo Kevin, Danielle e seu namorado não haviam sido vistos por ninguém e não atendiam o telefone. Então, no dia 26 de agosto, ele foi até o galpão que ficava próximo à sua casa, no intuito de achar alguma pista que levasse ao paradeiro da irmã. No entanto, o que encontrou lá foi algo muito terrível. Quando abriu a porta do galpão, sentiu um forte cheiro de podre, e com medo do que encontraria lá, temendo o pior, Kevin chamou seu pai, Bob, e juntos os dois encontraram 2 sacos de lixo com formatos semelhantes a um corpo humano. Eles ligaram imediatamente para a polícia, e quando os oficiais chegaram no local, abriram os sacos e encontraram ali os corpos de Danielle e Seren. Em cada um dos corpos havia uma fita adesiva em sua boca e em volta do pescoço. A polícia encontrou um pequeno martelo, roupas ensanguentadas e alguns lençóis no local. O exame necroscópico revelou que o casal havia sido agredido com o martelo entre as 8 horas da manhã e as 1 da tarde do dia 23 de agosto de 2018. Provavelmente haviam sido golpeados enquanto estavam dormindo e não tiveram oportunidade de defesa. Eles foram amarrados com fita adesiva e sufocados com os sacos de lixo. Mas quem poderia ter feito algo tão terrível com 2 jovens que não faziam mal a ninguém? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Então, se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda muito. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse que aparece na tela, porque lá eu sempre notifico dos vídeos novos. Então, mesmo quando o YouTube não notifica, eu aviso por lá e você pode ver aqui sempre consumindo conteúdo de qualidade. Então, dados os recados, vamos pro caso. Como Kevin e Bob foram os responsáveis por encontrar os corpos, por volta da meia-noite daquele mesmo dia, ambos foram levados à delegacia para prestarem esclarecimentos. Kevin colaborou bastante com a polícia, e ao ser questionado sobre o relacionamento de Danielle e Seren, ele disse que o jovem era um bom homem. E também disse que foi procurá-los no galpão, junto com o pai, depois que Bob percebeu que a chave dele da porta do galpão havia sumido. Na sala ao lado, Bob também estava passando por interrogatório e disse que havia passado o dia todo com seu outro filho, chamado Robert Leo. No entanto, sua história sobre a chave do galpão era um pouco contraditória com o que seu filho havia dito. Primeiro, o homem disse sim que a chave que havia sumido era sua. Porém, depois de um tempo, após ser pressionado, ele disse que a chave, na verdade, era de seu filho, Robert Leo.
Após recolherem os depoimentos e fazerem uma nova vistoria no galpão, a polícia não encontrou nada além do que já havia sido encontrado: os corpos e os materiais que estavam no local. Devido a isso, eles começaram a supor que provavelmente o crime teria acontecido em outro local. O próximo passo, então, era conseguir um mandado de busca e fazer uma vistoria completa na casa da família Marzejica. O mandado saiu e, ao entrarem na casa da família, os oficiais encontraram uma cena horrível. Quando usaram luminol no quarto de Daniele, foi possível ver muitos vestígios de sangue. Haviam respingos por toda parte, no chão e nas paredes do cômodo. Além disso, a polícia também encontrou algumas evidências no quarto de Robert, irmão de Daniele, como lençóis ensanguentados e fita adesiva. Robert ainda não havia sido chamado para depor. Porém, segundo os policiais, tudo indicava para ele, já que seu quarto havia sido limpo com água sanitária. Mas será realmente que foi o irmão o responsável por cometer um crime tão terrível com Daniele? Robert foi descrito como uma pessoa solitária que não conseguia permanecer por muito tempo em um emprego. Mesmo assim, trabalhou com seu pai em empresas de construção e, pelo que tudo indica, não era muito próximo de seus irmãos. Antes mesmo da polícia conseguir checar a residência da família, Robert havia sumido e ninguém sabia onde ele poderia ter ido. Obviamente que isso levantou ainda mais suspeitas e, a partir daí, os policiais começaram a tratá-lo como o principal suspeito do crime. A polícia seguiu tentando localizá-lo e, no dia 28 de agosto de 2018, conseguiram um mandado para quebrar o sigilo telefônico de todos que moravam na casa. E foi assim que descobriram que Robert ligou para uma empresa de táxi no dia 23 de agosto, o último dia que Daniele e Seren foram vistos com vida. Os investigadores então entrevistaram o taxista que havia feito a corrida, e o homem disse que deixou seu passageiro em uma farmácia. Em seguida, as câmeras de vigilância do local foram verificadas. E após a verificação ser realizada, foi possível identificar Robert dentro e fora da farmácia. O homem parecia muito calmo e não tinha sinais de sangue ou ferimentos visíveis. As imagens mostravam ele caminhando até uma estação de ônibus que ficava próxima do estabelecimento, e os policiais descobriram que ele pretendia se encontrar com o pai naquele dia. E foi assim que os policiais perceberam que naquele dia o Bob não estava com Robert, como ele havia dito. Ao ser questionado por ter mentido, Bob falou que esteve sim com Robert, porém foi só na noite daquele dia, e o filho tinha lhe dito que fez algo ruim, e por isso lhe pediu dinheiro para fugir. Bob disse que não teria coragem de entregar um filho à polícia, então o ajudou a fugir, até porque até aquela altura ele não acreditava que tivesse acontecido alguma coisa ruim com Daniele. Ele achava que ela havia fugido junto com o namorado. Alguns dias depois, um policial de Toledo, no estado do Ohio, ligou para a polícia de Michigan e disse que havia encontrado o Robert em um local comprando um telefone. O homem estava usando uma peruca loira e um óculos. O policial ainda destacou que o homem chamava muita atenção, pois seu disfarce era horroroso. Na loja, Robert comprou um aparelho celular, porém algum tempo depois devolveu e pediu o dinheiro de volta. Em seguida, os policiais ficaram sabendo que ele havia comprado uma passagem de ônibus para Cincinnati, utilizando um nome falso. Os departamentos de polícia tiveram que acionar o FBI, pois se ele tivesse fugido para Cincinnati, ele estaria fora de sua jurisdição. Então, no dia 29 de agosto do mesmo ano, a polícia recebeu uma denúncia de que Robert estava em uma biblioteca em Cincinnati. Os policiais montaram um cerco para prendê-lo e não foi muito difícil de reconhecê-lo na multidão, pois ele ainda estava usando aquele disfarce horrível, a peruca loira e óculos escuros. O FBI o prendeu e ele foi extraditado para Clinton Township, onde aguardou sob custódia. No dia 31 de agosto de 2018, Robert Léo disse aos policiais que queria conversar. Então, o homem perguntou quais eram suas acusações. Os agentes disseram que ele estava sendo acusado de homicídio premeditado em primeiro grau. Então, o homem perguntou o que significava premeditado,
e os policiais disseram que ele estava sendo acusado de ter planejado antecipadamente tirar a vida da irmã e seu namorado. Com isso, o homem ficou calado. Justamente quando a polícia achou que Robert iria confessar seus crimes, ele perguntou se poderia ligar para seu irmão Kevin, e os agentes disseram que poderia sim. A conversa entre os dois foi gravada e Kevin perguntou se Robert iria se declarar culpado, e o homem disse que não. Ele nunca se declarou culpado e nem disse qual foi a verdadeira motivação que o levou a cometer seus crimes. Mas, dadas as circunstâncias irrefutáveis, foi levado a julgamento por ter tirado a vida de Danielle Marzejica e Seren Bryan. Foi assim que no dia 23 de novembro de 2019, após apenas 40 minutos de deliberação, o júri considerou Robert Léo Marzejica culpado e ele foi condenado à prisão perpétua sem nenhum direito a pedir liberdade condicional. Durante o julgamento, ele não demonstrou qualquer tipo de emoção e parecia totalmente frio. Após a condenação, Kevin disse que não odiava Robert, porém não o considerava mais como seu irmão e nunca iria perdoá-lo. A mãe de Seren, Diane, fundou o Seren Shine Arts, um programa que faz doação de cadernos de desenho para crianças autistas, para ajudá-las a se comunicar por meio da escrita e dos desenhos. Por fim, como Robert Léo nunca confessou o que fez, jamais saberemos quais foram suas motivações para cometer um crime tão tenebroso. Seus advogados alegaram no tribunal que o homem tinha alguns problemas de saúde mental. Mas após ser avaliado por uma junta médica, foi constatado que o Robert não tinha nenhum problema psiquiátrico e ele era completamente são. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!